o roteiro de como fazer o evangelho no lar. Aí seria interessante para você já explicar o porquê desses tópicos, né, que é aconselhado. Então, no primeiro item tá assim, ó, escolha um dia e horário fixo mais conveniente da semana para não ser interrompido. Por quê, né? Então, vamos lá. Por que você vai escolher um dia e um horário? Você vai escolher quarta-feira, 9 horas da noite. Eu faço domingo às 7 horas da noite. Por quê? Porque você vai... A pessoa só não pode escolher quarta às 7, né? Porque ela tem que estar assistindo aqui. É o nosso podcast, exatamente. Para que você tenha disciplina. Certo. Quando você escolhe um dia, um horário, você, além de se disciplinar, você vai criar o hábito. Então, vou dar um exemplo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Esse dia, o horário, procure ver quais são os dias que está a maioria dos familiares na sua casa. Não é? Para poder reunir todos. E o dia melhor é o dia que for melhor para a família, né? Para a família. Não interessa a data, não horário, interessa a né? data, horário, nada. Né? Se todo ficar naquele dia... mas se você convida A ou B da sua família e ele não quer, não tem problema. Não tem problema. Porque quando ele perceber que ele está alegre, todo mundo está falando de Jesus, tá? Ele já vai querer saber. O que é o evangelho lá? O que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo isso, falando aquilo. Ele vê orar o Pai Nosso, ver essas coisas. Isso é normal. Os bons exemplos são seguidos. Se forçar muito é pior, né? Não, o evangelho lá não é para isso. É para unir a família e não desunir. Então você convida. Então escolher um dia, um horário para nós nos disciplinarmos e criar o hábito. Quando nós criamos o hábito, nós sentimos falta quando nós não fazemos. Sim. É isso. Por isso nós escolhemos o dia e o horário. Tá perfeito, bem? Perfeito. O segundo tópico diz assim, para colocar uma jarra d'água para ser fluidificada no momento do evangelho. O que seria essa água fluidificada? Vamos lá. Então, assim, você... Quando fazer o evangelho, se quiser... tudo que nós vamos falar, nós temos uma sequência e algumas coisas são sugestões. Se eu não colocar a jarra d'água no evangelho lá, não tem nada a ver, é evangelho no lar, né? Então, sugestão. A pessoa pergunta, pode colocar uma jarra d'água? Coloque. Coloque uma jarra d'água, essa água vai ficar fluidificada. E o que é água fluidificada? É a água, você, entre aspas, entre que os espíritos do benfeitor colocam os remedinhos ali para nós, porque eles sabem tudo das nossas necessidades. Perfeito. Tá certo? Se você tiver uma pessoa enferma na sua família, você coloca uma garrafinha separada para ela. Tá. Acabou o evangelho, todos vão tomar um pouquinho daquela água da jarra. E aquela garrafinha vai ficar para aquela pessoa que está enferma. Todo dia de manhã ela vai tomar um copinho, um cálice de água dessa água. Perfeito. Para atingir aqueles órgãos mais necessitados que ela precisa. Porque a espiritualidade já sabe a necessidade, né? Isso, é água fluidificada. Tem médio que vê, eles colocarem tem vários remédios, várias cores, amarelo, verde, vermelho. Eles colocam. Eu nunca vi, não tem. Mas tenho fé e sei que é. Eu uso muito em casa água fluidificada. Perfeito. Né? Então, o terceiro tópico de sugestão é para, no Evangelho, iniciar com uma prece espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Isso. Então vamos lá. Então você já escolheu o dia, o horário, vai iniciar, colocou sua jarra d'água, colocou sua garrafinha d'água, em qualquer lugar que tiver na sala, onde for. Tá? Aí você vai começar a iniciar com uma prece. Seja a prece que for. Não precisa ser uma prece decorada. Não precisa ser. Pode fazer o Pai Nosso, pode fazer a Ave Maria, ou uma simples prece. Senhor meu Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso de reunirmos a família em vosso nome. Assim seja. É uma prece. Entendeu? Então, as pessoas que preferem fazer a Ave Maria ou o Pai Nosso, pode fazer. Não tem problema nenhum, tá bem? Perfeito. Aqui está falando assim, comente com os demais participantes sobre o assunto lido, aproximadamente 15 minutos ali, evidenciando o ensino moral. Mas depois que você lê o Evangelho. Aí. Então, aí qual livro? Vamos lá. Certo. Muito bem. Você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo.
né? Que nada mais é do que o Novo Testamento. Quem tem uma Bíblia, quiser ler o Novo Testamento, pode ler. Só que no Evangelho ele já vem mais explicado, é mais fácil de entendimento. Então como é que você tem uma aqui? Aqui, ó. Aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui. Se quiser mostrar, onde? Mostra para a câmera lá. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você vai começar o seu Evangelho, você vai começar pelo capítulo 1. Porque o que é o Evangelho, como ele perguntou? É o estudo da vida pública de Jesus. Jesus nosso lar. Então, eu não devo começar pela introdução, pelo prefácio? Não. É aqueles que dizem, abriu ao acaso. Isso nós vamos ver. No Evangelho no Lar, você tem que começar pelo capítulo 1. Tá? O prefácio, né, a introdução, devemos ler, para que nós, estudando, saber o que é escribas, o que é sinagoga, o que é saudiceu, o que é essênios, o que é publicano, que lá vai ter. Sim, o objetivo da obra, né? E o objetivo. Então, tá certo? Então você abre o livro no capítulo 1, lê um trechinho e marca com a caneta ou com lápis. E você vai fazendo sequencialmente. Capítulo 1 até o capítulo 28, que é na oração dominical, que é o Pai Nosso. Terminou o Pai Nosso, você volta no capítulo 1 outra vez. Vai indo. Eternamente. E é um trecho, né? Não precisa ser, não é um capítulo por reunião. Não é um capítulo, é um trecho. Um trecho você pode marcar o que for, 2 parágrafos, o que for, marcou. O que é importante disso, que nós sugerimos, é fazer sequencial e não aleatório. Por quê? Porque aleatoriamente, eu te garanto, aí sou eu, Jerônimo, que você não vai ler o livro inteiro. Por quê? Porque ninguém abre aleatoriamente na primeira página e muito menos na última. Não abre. Né? Então, quando você abre aleatoriamente, você abre assim. Você abre assim. Entendi. Você abre assim. Porque vamos supor, passou ali um ano, o tempo que for as semanas. Se pega sequencial, você tem certeza que você não pulou nenhum ensino. Isso que eu ia falar. Se fica aleatório, às vezes a gente acaba não. E como Kardec era um professor, então o livro Evangelho segundo o Espiritismo também ele é didático. Então, se vocês repararem, você tem o nome do capítulo. Sede perfeitos. Aí vem lá. Dever, né? Virtude. Virtude de um homem virtuoso. Por quê? Porque essas subdivisões é que vai completar o capítulo. O homem de bem. O homem de bem, como é que você vai ser perfeito. Percebe? E o segundo capítulo sempre vai ser consequência do primeiro. Sempre você vai estudar. Sim. Tá certo? Isso é muito importante nós termos. Quando eu sugiro para alguém, Geraldo, eu sugiro assim, porque eu gosto do aspecto de abrir aleatório, porque às vezes é o que a pessoa está precisando. Então, o que eu sugiro às vezes, né? Quando algum amigo, tô passando por uma situação difícil, eu queria entender mais tal, e eu vejo que a pessoa está numa situação ali complicada, eu penso assim que a espiritualidade, ela conduz às vezes. Então, eu sugiro assim, as primeiras semanas, você abre aleatório. Porque aí geralmente vai vir exatamente o que a pessoa, aquele consolo nas palavras, né? Parece que tem um peso maior da pessoa sentir que ela está amparada, né? E aí depois eu concordo e gosto dessa questão de ir seguindo o sequencial para que não fique nenhum ensino, né? E se você abrir aleatoriamente, por exemplo, e vir o duelo? Sim. E você acabou de brigar com o seu irmão, como é que você faz? Então, aí o que tá explicando aí do duelo é algo positivo sobre o duelo, não é? Então, mas a pessoa vai entender isso. Entendi. Percebe? Entendi. Então, por que nós falamos não abrir aleatoriamente? Porque aleatoriamente o livro ele vai ficar viciado. Vai ficar viciado. Não tem como. Você faz isso, ele vai ficar viciado. Aí o que acontece? Depois de um certo tempo, você vai abrir, aparece lá, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? O que deve entender para o pobre de espírito? Quem se elevar será rebaixado. Aí, da outra vez, vem
Quem se elevar será rebaixado. Aí você comenta com a família, puxa vida, eu acho que eu estou muito soberbo, eu estou muito orgulhoso, porque só aparece isso para mim. Os Sim. espíritos só mandam isso. Já faz 3 vezes que aparece isso. 3 vezes que fala assim, a praticar a humildade, a fé e a caridade. Foi, mas eu levei a cesta básica ontem lá no centro. Como é que está falando da fé e caridade aqui hoje para nós? Percebe? Sim. Então, não é através disso que os espíritos vão informar para nós. É através da oração, através da nossa fé, através do nosso pensamento. Isso aqui, se você fala, ó, você tem um evangelho, abre no capítulo 1 e vai lendo. Vai lendo. Fala assim para a pessoa, vai lendo o capítulo 1. Porque no capítulo 1 tem muita coisa de Jesus aqui já. Muita. Sim. Não tem nada aí que seja inútil, né? Inútil, exatamente. Exatamente. Tudo vai ser Exatamente. tudo vai ser um afago, vai ser um ensino moral do início ao fim. E se a né? pessoa é seu amigo, aí você bater um papo com ele e vê qual o problema que ele tem. Qual o problema? Aí você oriente, vê, conversa e tal, pede para ele fazer oração, né, para o mentor espiritual dele, ou para o anjo de guarda, se ele usa como anjo de guarda, enfim. Perfeito. É fazer isso, entendeu? E o evangelho seguir na sequência. Porque aí você vai estudando a vida pública de Jesus e vai vendo. E vai entendendo. Sim. Né? E nessa outra questão que diz assim que tem que ser um período curto, uns 15 a 20 minutos, e evidenciando o aspecto moral. Por que isso? Vamos lá. É assim, você lê um trechinho, tá bem? Aí você vai perguntar o que eles entenderam. A família, quem estiver ali com você. Entenderam. E o que eles entenderam, mesmo que não seja um aspecto moral, você tem que ouvir e aceitar. Não discutir nunca. Porque ele teve um ponto de vista dele, você tem o seu e tal. E é para isso. Aí nós vamos perceber que cada um tem um ponto de vista. E aí já começa a ter um negócio chamado respeito pelas diferenças. Não é? Perfeito. Nossa, poxa vida, eu tive essa visão, fulano teve... Você viu Você pode até comentar depois, você viu a Robertinha com 10 anos, você viu a visão dela que teve do Evangelho, menino? Uhum. Não é? Então, para nós começarmos... Então, o Evangelho, ele traz isso para nós, vamos lá. E não usar desse momento para Querer DR. Discutir os problemas da família naquela hora. Exatamente. E também não dá lição de moral. Sim. Não é para isso. E outra coisa, também não tem mediunidade. Não existe isso no Tipo assim, a pessoa tá lendo ali, caiu o orgulho. Aí fala, essa é para você. E não. É tudo para nós, né? Para nós. A família é nós. Lembra que eu falei no começo? É nós. Não é? Então, é isso. Tá certo? Bom, depois que você leu o Evangelho, e aí você perguntou para as pessoas, tal, cada um deu ponto de vista. Se você estiver sozinho ou sozinha, você pega uma frase ou uma palavra e marca e reflete sobre essa frase. Amar o próximo como a si mesmo. Mas o que Jesus quis dizer isso? E fica matando na sua cabeça. Não tem problema nenhum, não. Eu não entendi, também não faz mal. Depois que você vai estudando outros capítulos, você vai entender. Entendeu? Você vai tranquilo. Né? Aí você, né? Então, você fala assim, puxa, mas o que ele quis dizer esse 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu amor, todo o seu coração, todo o seu entendimento. E o segundo, equivalente a esse, amar o próximo como... Ué, mas são dois mandamentos diferentes, porque ele é similar ao outro. O que ele quis dizer isso? Aí não tem ninguém para ela conversar, a pessoa ali... Se ela não tiver, não tem problema. Depois ela pode conversar com um amigo, pesquisar, ver. Isso é importante. Porque o Evangelho lá, por isso que é o estudo da vida pública de Jesus. Para que nós possamos estudar, para nós aprendermos, para poder colocar em prática e melhorar esse mundo. E o interessante é que todo o capítulo tem ali um trecho do Evangelho, depois o próprio Kardec traz a informação dele ali, do resumo do ensino daquilo,
e no final de cada capítulo tem instrução do Espírito. Isso. Então, a gente lê ali, ficou com dúvida, mas no final do capítulo tem os benfeitores sobre o assunto. Então, Isso. tem uma experiência dele como vida aqui na Terra. Sim, sim. Tem vários. Então a gente nunca está sozinho, né? Nem em companhia espiritual e nem no ensino, né? Exatamente. Porque a gente tá estudando sempre com os espíritos que trouxeram... Sempre. Né? E depois então que você leu o Evangelho, entendeu? Aí nós vamos para as... Isso, aí depois é assim, ó. Em seguida, faça uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem, em favor da harmonia do lar, aos espíritos encarnado e desencarnado, e em favor da... vibração que ele fala. Vibração, em favor da paz da terra, né? Isso. Bem, vibrar... Então vamos lá. Nós escolhemos o dia e um horário. Isso, ó. Teve o dia e o horário, separamos a jarra com água, fizemos uma prece espontânea, pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lemos um trecho seguindo do primeiro capítulo em diante, um trechinho, comentamos com os familiares ali, cada um falou o que entendeu, evidenciando o aspecto moral. Aí vai finalizar, faz uma vibração. O que seria? Faz a vibração. Vibrar é nós levarmos os melhores pensamentos que nós temos para as pessoas que mais necessitam. Amar o próximo como a si mesmo. Porque, apesar de todas as nossas dificuldades, e todos nós temos, mas há pessoas em situações piores que a da gente. Não é? Tá certo? E então você vai vibrar. Então você vai fechar os seus olhos e vai falar assim: vibro para os meus irmãos que estão nos hospitais, que estão doentes, enfermos. Que Jesus alivie suas dores, seus familiares. Vibro pelos moradores de rua, que encontrem um lugar hoje para dormir ou para se alimentar. Vibro por meus irmãos refugiados de guerra, que não encontrem fronteiras, mas encontrem um lugar onde sejam amparados e acolhidos. Vai lembrando, vibro, se você tem um parente que desencarnou há pouco tempo, vibro pelo meu filho ou pelo meu pai, para que ele esteja bem no plano espiritual e que esse meu pensamento de amor chegue até ele. Deixa eu te perguntar, dentro dessas vibrações, você falou, né, sobre a questão dos refugiados e tal. Uma notícia que chocou bastante o pessoal é essa questão do terremoto, né? Isso. Teve o terremoto, muitas pessoas ali faleceram, né? Isso. É um momento que pode ser colocado na vibração para que a espiritualidade ampare. Ampare e receba esses irmãos que chegaram, que desencarnaram nessa situação. E é benéfico? É uma ajuda real? Com certeza. Chega a todos esses espíritos, né? Mesmo se ele estiver aqui ainda atordoado, não sabe o que aconteceu ainda, quando você fala, leva esse pensamento a eles, todos eles recebem. Porque o nosso pensamento viaja. Não importa a distância. Não tem uma distância. Né? Quando você fala assim, vibro pelo meu irmão, desencarnou faz 5 anos. Você lembrou dele por acaso? Ele vai chegar nele. Não tenho a menor dúvida disso. Perfeito. Tá certo? Né? Então, e não esqueça, mais importante de tudo, aí sim você falou, vibrar pelo seu lar. Vibro pelo meu lar, para que a espiritualidade, os espíritos de luz, os espíritos amigos, tragam aqui nesse lar compreensão, fraternidade, compaixão entre nós, e que nós sejamos unidos. Agradecer a Deus por esse lar maravilhoso que nós temos. Então não esqueça de vibrar pelo seu lar. Vibrar por um desafeto também? Também. Se você tem um desafeto, vibra por fulano, para que a espiritualidade mude sua forma de pensar. Eu não tenho nada contra ele. Sabe? Isso é importante. Ele vai receber. Perfeito. Ele vai receber. Já vai rompendo aquele coração endurecido, exatamente, né? Talvez aquilo, exatamente, aquela animosidade. Agora, não faça uma lista muito grande de vibração. Faça aquilo que é necessário. Exatamente. Sim. Né? E aí depois que você vibrou... É o que tocar no coração, né? Às vezes tem semana que você vai estar pensando mais em alguém que desencarnou, na outra você está mais comovido por uma tragédia. Isso. Na outra você acabou de ver ali o vizinho que não vai com a tua cara, você já vai fazer o evangelho.
Se você sabe que o seu vizinho está desempregado, vibra pelo meu vizinho fulano que ele encontra emprego. Pelo todos os desempregados que tenham fé em dias melhores e tal. Aí você vê que vem no seu coração a palavra. Tá certo? Depois que você terminou a vibração, aí nós vamos ficar alguns segundos em silêncio para agradecer ou pedir a Deus, nosso Pai. Conversar com o nosso Pai. Por quê? Porque cada um da família tem a sua necessidade particular. Aí é a prece. Aí a prece é final. Aí cada um em silêncio pediu o pai, o filho pediu para passar na prova, outro interessa. Agradecer ou pedir. Né? Depois que todo mundo, você deu esses 20 segundinhos, 30 segundinhos, aí nós vamos para a prece final. A prece final pode ser igual à prece inicial. E tudo isso que nós falamos do começo, da prece inicial até a prece final, passando pela leitura do Evangelho, não demora mais de 15 a 20 minutos. Não demora. E isso é uma vez por semana. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.